Estamos aqui mais uma vez no curso de Teoria dos Corpos e agora vamos começar a estudar um tipo especial de extensão, que são as extensões simples, tá certo? Então vamos começar pela definição, né, do que seria uma extensão simples. Então, definição: uma extensão simples esqueci de botar uma corzinha aqui, mas a gente dá uma sublinhada, né? É uma extensão de corpo. Aí no caso a gente especifica antes, né? De L com K, né? Lembrando que o corpo maior, entre aspas, né? Sempre está à esquerda. Então meio que o L contém o K, tá? Então, extensão simples é uma extensão de corpo, tal que o L ele vai ser escrito dessa forma aqui, tá certo? Para algum alfa pertencente a L, tá certo? Então, na aula passada, né, a gente viu alguns exemplos, né, do que seria algo dessa natureza, né? Que aí a gente viu que não necessariamente vai ser algo da forma P mais um K alfa, né? Mas pode ser que isso aumente também. Mas enfim, é algo que a gente pode ver como uma expansão, né? Parecido com um polinômio mesmo, sabe? Muito bem. Nós vamos ver alguns exemplos, né? De extensões simples. Então vamos começar com esse aqui, ó. Então, por exemplo, a gente tem aqui o quê? Raiz de 2 é uma extensão simples de quê? E RI é uma extensão simples de R. Tá certo? Só seguindo a definição, tá? Aí agora a gente vai colocar um exemplo menos óbvio, né? E é o seguinte, né? Que uma extensão pode ser simples, mesmo ela não aparentando a princípio que ela é simples, né? Pode ser que seja disfarçado. Por exemplo, considere esse L aqui como sendo Q I menos I raiz de 5 menos raiz de 5, tá? Isso aqui é uma extensão de quê? Tá? Na verdade, a gente pode melhorar um pouco isso, né? Que como isso aqui tudo é um corpo, né? Então isso aqui a gente, na verdade, esse L ele é igual a I, vírgula, raiz de 5. Por quê? Porque como ele é corpo, né, então os inversos aditivos, né, vão estar lá dentro também. Então não precisa colocar os negativos. E ainda a gente pode melhorar isso, né? Que na verdade, novamente, né? Então podemos melhorar isso. A gente vai mostrar que L, de fato, vai ser igual a Q I mais raiz de 5. Beleza? Uma vez que a gente mostra isso, a gente tem que... Essa extensão vai ser simples, né? Porque a gente tem só um elemento aqui no escopo do corpo, né? Para a gente mostrar isso,
a gente vai ter que fazer o seguinte, né? Basta mostrar que o i, né, e o raiz de 5 são elementos desse corpo. Tá? Que uma vez que a gente mostra que esses dois caras são elementos aqui dentro, né, então todas as combinações vão ser, e consequentemente, isso vai ser igual ao L, né, que a gente definiu nesse exemplo. Beleza, então agora é fazer conta. Então, vamos lá, né? Primeira coisa, nota o seguinte, quando a gente pega, por exemplo, i mais raiz de 5 e eleva ao quadrado, isso aqui, fazendo as contas, né, eu já vou adiantar isso aqui vai ser igual a isso aqui, ó, menos 1 mais 2i que multiplica raiz de 5 mais 5, tá? Aí só juntando as partes aqui que não tem o i, então vai ser 4 mais 2i raiz de 5. Certo? Bom, então o que mais a gente pode brincar aqui, né? Então a gente observa o seguinte, ó. Então, o que i mais raiz de 5, ele contém a multiplicação desse elemento com esse elemento que está aqui dentro, né? E aí eu coloquei esse cara elevado ao quadrado, não é à toa, né? Já vai fazer sentido, né? Mas por que você escolheu esse cara aqui elevado ao quadrado? Bom, vamos lá. Aqui você coloca... Então vamos fazer essa multiplicação, né? Vamos pegar i mais raiz de 5, que multiplica o que a gente acabou de obter aqui em cima, né? 4 mais 2i raiz de 5. Então, fazendo essa conta, a gente vai ter que isso aqui tudo vai ser igual a menos 14i menos 2 raiz de 5. Tá certo? Muito bem, então, agora pegando esse resultado, menos 14i menos 2 raiz de 5, e somando com esse camarada aqui, né? Então, repara sempre o seguinte, né? Que esse cara aqui está dentro do que i raiz de 5, esse aqui também. Então, se eu fizer soma, também vai continuar dentro do que i raiz de 5. Então, eu vou somar isso aqui para quê? Né? Para a gente poder eliminar essa parte do raiz de 5. E feito isso, vai sobrar para a gente somente o 12i. Tá? Bom, nota o seguinte, né? Que o i ele vai ser o quê? Igual a 1 sobre 12, que é racional, então, portanto, está dentro do que i raiz de 5, que multiplica menos 12i. Certo? E esse menos 12i, ele está dentro, novamente, né, do que i mais raiz de 5. Tá? Então, feito isso, a gente mostrou que esse elemento está dentro do que i mais raiz de 5. Bom? Além disso, agora falta a gente só verificar que o raiz de 5 está lá dentro, né? Mas, uma vez que a gente já encontrou, né, que o i está lá dentro, mostrou que o i está lá dentro, né? Basta só observar o seguinte, né, que raiz de 5 vai ser igual a quê, né? Só fazer o seguinte truque aqui, ó, vai ser 1 mais i mais raiz de 5, que já está lá dentro, né? Menos i, né? Que o i, a gente acabou de mostrar que está lá dentro. Então o menos i também vai estar lá dentro, porque ele é fechado para soma. Beleza? Então, como isso aqui a gente já sabe que está lá dentro, então isso aqui tudo, né, vai estar lá dentro. Beleza? Então, na verdade, né, estava disfarçado mesmo, tá? Bom,
Agora a gente vai estar definindo o que seria um isomorfismo entre duas extensões de corpos, certo? Isso vai ser bem importante para os resultados que a gente vai ver ao longo do curso, né? Então, beleza, né? Então aqui a gente encerrou esse exemplo e vamos estar fazendo a seguinte definição. Então, agora eu vou pegar a canetinha aqui, ó. Isomorfismo entre... Eita, deixa eu dar uma melhorada aqui. Extensões de corpos. Então, essa definição ela vai ser de maneira geral, né? E na aula passada a gente viu que uma extensão de corpo é o quê, né? É um homomorfismo injetor, né? Então, eu vou ter aqui dois homomorfismos injetores, né? Então, eu vou ter aqui essa extensão aqui de K em K chapéu, né? E essa outra aqui de... Eu chamo de I, né? Mas eu acho que o certo é chamar isso de iota, né? Mas é um izinho aqui sem o pingo dele. Que sai de L e chega em L chapéu aqui, né? Então eu tenho essas duas extensões de corpos, né? Então, o isomorfismo entre essas duas extensões de corpos é o quê? É um par que a gente vai chamar aqui de lambda e mi. Também não sei se é mi ou mu que fala também, mas eu costumei falar mi. De isomorfismos de corpos. Então, o que essa lambda faz, né? Essa lambda ela é um isomorfismo de K em L e o mi ele vai ser um isomorfismo de K chapéu em L chapéu. Tal que para todo Kzinho em K, a gente tem o seguinte, a gente vai ter essa igualdade aqui. Tá, mas o que significa essa igualdade? Bom, é bem mais fácil a gente enxergar isso através do seguinte diagrama. Então, a gente começa com as extensões de corpos originais, né? Então, a gente tem a extensão de K para K chapéu, né? Que é dado por esse tal aqui. Deixa eu ver se foi essa letra mesmo que eu coloquei. Foi, é o talzinho ali, tá? E além disso, a gente tem o que, né? Essa outra extensão L para L chapéu, que é dado por essa letrinha aqui chamada iota, tá? Que é o izinho sem um pingo. E aí, o que acontece? Beleza, a gente tem essas duas extensões, né? Então, o isomorfismo, né, entre essas duas extensões vai ser o quê? Vai ser o par que a gente chamou de lambda mi, né? E o que esse par... Onde está esse par, né? Bom, esse lambda ele vai ser um isomorfismo, né, de K em L. Tá? E esse mi ele vai ser um isomorfismo de K chapéu em L chapéu. Tá certo? E aquela expressão lá de cima, né, que seria, só repetir aqui, né, iota de lambda Kzinho, né, que vai ser igual a mi de tal Kzinho, significa o seguinte, né, que se eu pegar, por exemplo, o K
aqui de cima, o casinho, né? E sair e aplicar a J, desculpa, aplicar a lambda, ela vai parar aqui embaixo, certo? E se eu aplicar o iota, ela vai parar aqui, tá? Então, isso aqui faz esse caminho. E isso daqui vai fazer o quê? Vai fazer o caminho pelo outro lado, né? Vai ser eu pegar o casinho aqui, né? Aplicar o tal, né? Que vai cair aqui no K-chapéu. E depois aplicar o Mi, né? Que vai cair aqui no L-chapéu também. Então, esse par diz o quê? Que não importa, né? Se você começa por cima ou por baixo, né? A imagem sempre vai chegar em L. Tá? Isso é o que a gente diz, isso é o que a gente chama, né, do diagrama ser comutativo. Né? A gente fala que o diagrama comuta quando isso acontece. Então aqui dizemos que esse diagrama comuta. Tá certo? Bom, para ilustrar né, essa definição, vamos usar o seguinte exemplo. Né? Vamos pegar o tal como sendo essa extensão aqui, né, de Q em Q raiz de 2. Tá? Vamos pegar iota como sendo a extensão que sai de Q e chega em Q raiz de 3. Tá? E aí, tome lambda como sendo a identidade. Tá certo? E, além disso, eu vou tomar o Mi. Vamos ver se cabe aqui embaixo. Saindo de Q raiz de 2, chegando em Q raiz de 3, tá? Dado pela seguinte função. O que ele vai fazer, né? A Mi, ela vai pegar um elemento daqui, né? E o elemento daqui tem essa cara. Ela é um P mais Q raiz de 2. Tá? E aí, o que ele vai fazer, né? Ele vai só trocar o raiz de 2 pelo raiz de 3. Tá? Então, o isomorfismo, né, na verdade, um isomorfismo entre duas extensões de corpos, né, é o quê? É o par de isomorfismos, né? Então, a identidade, beleza, né? Eu acho que é fácil de ver que é um isomorfismo, tá? Aí agora, restaria verificar que isso aqui é um isomorfismo também. Isomorfismo de corpos, né? Tá certo? O que é isso, né? Que ele satisfaz, né, aquelas propriedades de homomorfismo, né? De corpos, que é o mesmo homomorfismo de anel, né? Só que, além de ser homomorfismo de anel, ele leva inverso multiplicativo e inverso multiplicativo também, né? E que é bijetor, né? Então, isso aqui, só para variar, né? Mais um exercício. Tá certo? Então, uma vez que você tem isso, né, você consegue também escrever esse diagrama. Tá? Aí vai ficar dessa maneira aqui, né? A gente tem o nosso homomorfismo injetor aqui, né? E aqui também. Então aqui a gente tem o nosso tal e o nosso iota. E aqui a gente vai ter então, dado, né, tal e iota, né, essas duas extensões de corpos, né, a gente consegue obter essa lambda, né, que é a identidade, e essa Mi,
que é o isomorfismo, né, que ele simplesmente troca o raiz de 2 pelo raiz de 3. Tá certo? E esse diagrama também comuta. Beleza? Bom, agora vamos ver o que são extensões algébricas e transcendentes. Beleza? Aqui a gente vai ver agora no texto a definição 4.3, que ela diz o seguinte: eu tenho K um subcorpo de C e alfa um elemento arbitrário aqui de C, né? Então, alfa é algébrico, né? Para quem já fez o curso de álgebra, né, não vai ser estranho essa definição, né? Alfa é algébrico, né, se acontecer o quê, né? Se existe um polinômio, né, que for raiz, né? Então, alfa é algébrico sobre K, mas vamos deixar anotado aqui, né? Algébrico sobre K, se acontecer o quê, né? Se existe um polinômio, né, que eu estou usando P de T, tá, com coeficientes em K, tal que o alfa é raiz, certo? Bom, caso contrário, a gente diz que ele é transcendente, né? O que significa isso, né? Significa que se não existir um polinômio, né, com coeficientes em K de maneira que o alfa seja a raiz dele, a gente diz que o alfa é transcendente. Caso contrário, alfa é transcendente. Tá certo? Muito bem. Para facilitar um pouco a notação, né? Como a gente vai fazer a maior parte das coisas nos racionais, né? Então, ao invés de a gente dizer que é algébrico em Q, então só para fixar umas notações aqui, né? Então, ao invés de dizer que tipo, algo é algébrico, né? Sobre Q, a gente vai falar que é simplesmente algébrico. Tá certo? E aí, dependendo do contexto, né, se a gente estiver lidando com outros corpos diferentes dos racionais, aí a gente diz, né, algébrico relativo ao corpo, né, mas como a gente vai trabalhar a maior parte do tempo nos racionais, eu vou dizer simplesmente algébrico, tá bom? E a mesma coisa com relação a transcendente, né? Ao invés de a gente dizer transcendente sobre Q, vamos falar que é assim, somente transcendente, né? Muito bem, então vamos ver mais alguns exemplos de coisas que são algébricas, né? Elementos, né, que são algébricos ou transcendentes, né? Então, beleza, né? Vamos começar com o raiz de 2. Então, o raiz de 2, né, ele é algébrico.
lembrando que a gente está falando só algébrico, né? Então a gente está olhando ele com relação ao corpo dos racionais, tá certo? Algébrico por quê, né? Pois existe, né, um polinômio com coeficientes racionais no qual o raiz de 2 é raiz, tá? Pois é raiz desse polinômio aqui, bem simpático, tá certo? A mesma coisa para o raiz cúbica de 2, né? Que vai ser algébrico também, né? Pois ele vai ser raiz desse polinômio, x ao cubo menos 2 igual a zero, né? Dessa equação algébrica, na verdade, né? Porque polinômio a gente não iguala a zero, tá? Agora, o π, ele é transcendente, tá? Ou seja, né, não existe nenhuma equação algébrica, né, com coeficientes racionais no qual ele seja raiz. Isso aí a gente vai ver mais para o final do curso, tá? Bom, caso não der tempo, né, de falar, né, sobre a transcendência aí do π, né, a gente deixa como vídeo extra ou como trabalho aí para fazer, tá certo? Que já usa umas ferramentas de análise, né, para a gente estar mostrando a transcendência aí do π. Quer dizer, eu acho que a demonstração mais famosa é essa, né? Tem outras também, se não me engano, mas aqui eu conheço os argumentos de análise, tá? Beleza, aí você pode roubar um pouco também, né? E falar que, por exemplo, o raiz de π é algébrico sobre Qπ, né? Por quê, né? Pois ele vai ser raiz dessa equação algébrica aqui, ó. Nada impede, né? Já que o π faz parte desse corpo, tá bom? Bom, agora vamos ver um exemplo um pouco mais interessante, né? Agora a gente vai mostrar que, usando o fato de que π é transcendente, né? A gente consegue mostrar também que raiz de π é transcendente. Certo? No caso, sobre quê, né? Eu falei que não ia colocar, mas eu acabei colocando aí de novo, tá bom? Então, vamos fazer essa demonstração por absurdo. Vamos supor que exista um polinômio com coeficientes racionais, né? De maneira que o raiz de π seja a raiz dele, tá? Então, suponha que exista um polinômio aqui com coeficientes racionais, que eu vou chamar de... Botei p de x aqui, tá beleza, que seja p de x, tá certo? Tal que o p de raiz de π é igual a zero, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou começar com... Eu vou escrever um negócio aqui que provavelmente vai soar muito estranho, mas a gente vai reduzir esse polinômio a um exemplo, que esse exemplo meio que vai servir de base para a gente entender que vale para tudo, tá certo? Então vamos lá, ó. Depois que a gente desenvolve, né, esse polinômio aplicado à raiz de π, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar assim, ó. Vamos somar todos os termos de p raiz de π que possui grau par e chamar de A
x, tá certo? Desculpa, a π, tá? Já que a gente aplicou em π, tá bom? E faremos o mesmo com os termos com grau ímpar de grau ímpar e chamaremos de b de π raiz de π. Tá meio estranho, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos supor que esse polinômio ele tem grau 6, tá bom? E vamos ver como é que a gente desenvolveria, né? Segundo essas coisas que eu escrevi, tá? Acho que vai ficar bem melhor para a gente enxergar. Então, por exemplo, suponha que, então vamos lá, ó, suponha que eu tenho que P raiz de π, tá, é igual a, ó, vou escrever aqui, ó, P6, aí eu vou ter o que? Raiz de π elevado à sexta, mais P5, raiz de π elevado à quinta potência, mais P à quarta, raiz de π elevado à quarta potência, mais P3, raiz de π elevado ao cubo, mais P2, raiz de π elevado ao quadrado, mais P1, raiz de π, mais P0, que é o nosso termo constante desse polinômio. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte, né? Aplicando as potências, né? A gente vai ter o seguinte, né? Que a gente pode reescrever esse polinômio da seguinte maneira, né? Vai ser P6, π elevado ao cubo, mais P5, π ao quadrado, raiz de π, tá? Mais π4, π quadrado, mais P3, π raiz de π, tá? Mais P2π mais P1 raiz de π mais P0. Tá bom? Aí agora a gente vai organizar pegando os termos deixando em evidência os termos que têm raiz de π e os termos que não têm raiz de π. Tá? Então, isso aqui, o P raiz de π vai ser igual a Q, né? Então, juntando aqui tudo, né? Eu vou ter aqui P6 mais isso aqui. Aí eu pego aqui o P4, π quadrado, pego aqui P2, π e o termo constante, tá? Aí agora eu vou pegar os termos que aparecem o raiz de π, né? Que vai ser P5, π quadrado, mais P3π, mais P2π, desculpa, P3, né? E o P1, tá? Isso, e aí tudo isso multiplicado por
raiz de π. Tá bom? Então, o que a gente fez? A gente pegou aqui, esses termos aqui, a princípio, né, eles eram com grau, tinham graus pares, né? Então, aqui eu tinha grau 6, aqui grau 4, grau 2 e aqui o grau 0, né? Que não é grau, mas, enfim, né? Faz parte da conta, né? E aqui, a princípio, o grau de cada um deles era ímpar, né? A potência, né, de cada um deles era ímpar, né? Então, esse cara aqui vai ser o que a gente vai chamar de A de π. E isso aqui tudo, né, é o que a gente chamou de B, π e o raiz de π que aparece ali, né? Tá certo? Então, beleza, aqui a gente fez, no caso, um polinômio de grau 6, mas dado um polinômio qualquer, a gente repete da mesma maneira que a gente vai conseguir fazer essa divisão, né, nessas duas somas. Tá bom? Então, sendo assim, a gente consegue escrever o P raiz de π como sendo igual ao AP mais B π raiz de π. Tá certo? E que vai ser igual a zero, né? Porque eu estou supondo que o raiz de π ele é a raiz desse polinômio. Bom, então, se isso é igual a zero, né, a gente pode isolar, né, o A. Então, a gente vai ter AP, que vai ser igual a menos B π raiz de π. E se a gente levar ao quadrado, né, a gente vai ter isso aqui. Eu vou colocar o quadradinho aqui, mas eu estou elevando essa expressão toda ao quadrado, né? Então, aqui vai ser b quadrado. Estou escrevendo assim, mas na verdade é tudo aqui ao quadrado, né? Que multiplica π. Vou colocar o π na frente para ficar mais bonitinho. Então, é π, b quadrado, π. Certo? Então, olha só. Se a gente chamar de f essa função aqui, a quadrado de x menos x, b quadrado de x, essa função aqui, ela é uma... Desculpa, esse polinômio, né? Ele vai ser um polinômio com coeficientes racionais, tá certo? Muito bem. E outra coisa que a gente tem também é o que, né? Se a gente notar aqui, a gente vai ver que isso aqui tudo, né, tem grau par. E isso aqui, né, tem grau ímpar. Tá? Então, quando eu subtraio esses dois polinômios, né, não tem chance disso ser um polinômio nulo, né, porque para dar nulo teria que ter os mesmos graus, né. Então, eu tenho um polinômio não nulo. Então, logo, f de x é um polinômio não nulo. E além disso, o que a gente tem? A gente tem que, quando eu pego essa f e calculo no π, vai dar zero. Por quê? Né? Porque por causa dessa igualdade aqui. Tá? Então, com isso, o que a gente fez? A gente pegou, exibiu um polinômio com coeficientes reais não nulo, onde o π é a raiz desse polinômio. Ou seja, a gente mostrou que o π é algébrico, né? E isso é um absurdo. Tá certo? Então, o absurdo foi supor que, né, que a raiz de π seria algébrico, tá certo? Então, portanto, com isso a gente mostra, né, que a raiz de π, de fato, né, não é algébrico, né, é transcendente. Beleza. Agora vamos mais uma definição, né, a gente viu o que é um
camarada aí ser algébrico, né? Agora vamos ver o que é uma extensão, né, ser algébrica. Na verdade, a gente vai ver o que é uma extensão ser algébrica simples. Né? Beleza. Então vamos lá, né? Vamos agora para definição 4.4 e diz o seguinte, ó, vamos partir de uma extensão de corpos, né? Então seja uma extensão de corpos e vou pegar um elemento, né, alfa de L do corpo maior, tá? Se alfa for algébrico sobre K, diremos que K de alfa, essa extensão, né? Na verdade, estou lendo agora a extensão, né? Dizemos que essa extensão aqui, né, de corpo é uma extensão algébrica simples certo? E a mesma coisa, né, se aplica para quando o elemento for transcendente, né? Então, se alfa for transcendente sobre K, então diremos que a extensão, né, é uma extensão transcendente simples. Tá certo? Beleza. Muito bem. Só para relembrar, né, o que seria esse K de alfa aí, né? Vou colocar na próxima lousa aqui. Então, vamos pegar aqui, ó. Seja K um corpo e, no caso, o K de T, né, pra gente, é formado por... É o corpo de frações que a gente fala, né? Dos polinômios. Tá? E é muito importante, né? No caso aqui eu tô falando o quê, né? Aqui eu tô falando que o Q de T, ele é um polinômio não nulo, tá? Quando eu coloco essa notação aqui, né? Então seria diferente do polinômio nulo, né? Tá certo? Muito bem, né? E o que acontece, né? Note, né, que esse cara aqui, com as operações, né, herdadas do anel de polinômios, né, passa a ser um corpo, tá? Aí é só dar uma checada, né? Tipo, uma vez que você sabe, né, que esse cara aqui vai ser um domínio de integridade, né? Resta só checar, né, que
agora, quando você vai usar o fato de isso aqui ser um domínio de integridade para mostrar que isso aqui tudo vai ser um domínio de integridade também, né? E além disso, só resta checar que para cada elemento que tem essa cara aqui, tem o inverso também, né? Se eu não me engano, nas notas de curso de álgebra, né, a gente chegou a fazer isso em algum momento. Acho que no início de anel de polinômios. Tá? Qualquer coisa dá uma checada lá para se convencer disso. Tá certo? Porém, o que a gente tem de interessante aí, né? Que esse t é o que a gente chama de indeterminada, né? É sei lá, uma variável, uma coisa estranha, né, ao corpo K, né? Então, observa o seguinte, né, que do jeito que a gente escreveu aí, observe que a gente tem uma extensão, né, de fato, né, que a gente nada impede que a gente escreva dessa maneira, tá? Só que essa extensão, ela é meio estranha, né? Tipo, é estranha em que sentido, né? Que ela vai ser uma extensão transcendente, né? Tipo, ela é uma extensão simples, a princípio, né? E mais do que isso, como eu havia dito, né? Ela vai ser também uma extensão transcendente, né? Simples, né? Porque a gente só tem com relação a um elemento aqui, né? Tá? Então a gente está olhando tudo dentro dos complexos, tá certo? Ok, né? Então, por definição, né, a gente tem que, de fato, né, vai ser uma extensão simples mesmo, tá? Então, falta só verificar que ela de fato vai ser transcendente, né? Então, para ser transcendente, a gente mostra o quê, né? A gente mostra que esse cara aqui, que é um elemento disso aqui, tá? Isso aqui seria como se fosse o polinômio constante, tá? E a gente mostra o quê? Que não existe, né, um polinômio, né, que com coeficientes um polinômio não nulo, né, com coeficientes em k, de maneira que quando eu aplico nesse t, ele vai ser raiz. Porque veja bem, ó, se eu supor que, então, suponha que exista, né, p um polinômio com coeficientes em k, tá? Uma vez que eu faço isso aqui, isso aqui só vai ser igual a zero para t se p for nulo, tá? Ou seja, não existe polinômios, né, com coeficientes em k, de maneira que o t, né, seja a raiz dele, tá? É meio estranho, né, mas faz sentido, né? Então, extensões, né, sei lá, de corpo para corpo de frações, né, onde envolve polinômios, né, sempre vai ser transcendente, certo? Só manter isso em mente. Bom, agora vamos iniciar
vamos começar com algumas novas definições para a gente chegar no que seria um polinômio minimal, que muita gente deve estar se perguntando que pode ser um polinômio que possua uma menor quantidade de maldade. Mas a gente vai ver que, infelizmente, não é isso. Então vamos lá. Primeiro, vamos ver o que se trata de um polinômio mônico. Então, definição. A gente tem K um corpo. Desculpa, K um subcorpo de C. E F um polinômio com coeficientes em K. Tá certo? Então, dizemos que f de t, né? Que no caso eu vou estar escrevendo agora um pouco mais explícito esse polinômio, né? Diremos que f de t é mônico se o coeficiente líder aqui, né, o AN, for igual a 1, tá certo? Note que todo polinômio ele vai ser associado a um polinômio mônico. O que isso significa, né? Então, dado qualquer polinômio, né? Por exemplo, a gente pega aqui um polinômio f de t, a0 mais a1 de t mais blá blá, an t elevado a n. Bom, como esse cara aqui é diferente de zero, então basta fazer o seguinte, né? Basta tomar aí esse outro polinômio aqui, ó, an elevado a menos 1, pega o inverso desse cara, né, já que todos os coeficientes estão dentro do corpo, e multiplica pelo polinômio. Uma vez que a gente faz isso, esse novo polinômio passa a ser mônico, e todas as raízes desse polinômio f vai se tornar, vão ser também raízes desse polinômio aqui, tá certo? Então, dado um polinômio qualquer, né, já que a gente está estudando as raízes dele, a gente pode estar considerando o associado dele mônico. Tudo bem? E o produto também de dois polinômios mônicos é mônico, né? Porque se você pega dois polinômios que os coeficientes líderes são 1, quando você multiplica, né, o coeficiente líder dessa multiplicação também vai ser 1. Tá certo? Muito bem. Então, eu já fiz aqui, já falei das raízes. Então, agora vamos falar de polinômios minimais. Certo. Então, beleza, né? A gente pode considerar polinômios mônicos. E agora eu quero saber se eu posso considerar o menor polinômio, né, mônico para uma determinada raiz. Então vamos fazer o seguinte, ó. Agora suponha que a gente tenha essa extensão simples de corpos, tá certo? Extensão algébrica simples, como a gente tinha acabado de ver, tá? Se é uma extensão algébrica simples, o que acontece? Então, existe um polinômio tal que
o alfa é a raiz desse polinômio. Bom, e a gente pode supor que esse polinômio é mônico, né? Porque se não for, é só a gente pegar e multiplicar esse polinômio pelo o inverso, né, do coeficiente líder. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, né? Existe pelo menos um polinômio mônico com menor grau que alfa é raiz, tá? Bom, como é que a gente mostra isso? Vai ficar um exercício, mas é só fazer o seguinte, é só pegar o conjunto, né, de todos os polinômios sobre K, mônicos, né, de maneira que o alfa é raiz e aplicar o princípio da boa ordem, né, com relação ao grau, tá? Então o princípio da boa ordem vai garantir a existência desse menor polinômio, beleza? Aí é só escrever isso que já está provado, tá certo? Além disso, a gente consegue mostrar que existe um único polinômio mônico de menor grau, tal que alfa é raiz. Então vamos escrever isso, né? Além disso, afirmamos que esse cara aí, né, que esse polinômio de menor grau é único, tá? Para ver isso, o que a gente vai fazer? Vamos supor que tem dois polinômios, né? E tentar chegar num absurdo. Ou mostrar que um é igual ao outro, né? Então, beleza. Então, para ver isso, sejam P e Q, P de T e Q de T, dois polinômios, tá? Diferentes, né? Distintos. Tá, vamos supor que eles são distintos e que são não nulos, tá? Distintos e não nulos, tá certo? E com o menor grau possível, né? Grau possível, tal que o alfa é raiz. Tá certo? Então, o que a gente pode fazer com isso? Aqui vai ser um argumento bem comum quando a gente estava fazendo demonstrações de unicidade envolvendo polinômios, né? A gente vai fazer o seguinte agora, ó. Note que o grau, quando eu pego o grau da subtração desses polinômios, vai ser estritamente menor que o grau de cada um deles. Que o grau de P e que o grau de Q. Beleza? Bom, aí vamos fazer o seguinte, ó. Agora vamos tomar um elemento, né? Para deixar essa subtração mônica. Tome A pertencente a K, tal que quando eu pego A e multiplico por isso aqui,
isso aqui seja mônico. Tá certo? Então, o que que acontece, ó? Então, a gente tem que esse polinômio que a gente criou, ele possui grau menor que P e que Q, e o alfa é a raiz dele. Então, isso contradiz, né, a minimalidade do grau de P e de Q, né? Se eu supor que existam dois polinômios que possuam menor grau, né? Tá certo? Porque como o grau dos dois são iguais, né? Porque os dois contêm um menor grau, só que são distintos, né? Quando eu subtraio os dois, né, o grau cai, né? Aí a gente tem essa contradição. Porque os dois são. O grau cai por quê, né? Porque os dois são mônicos, né? Então quando eu subtraio, o grau cai. Então, beleza, né? Então, isso aqui é mônico. Então isso contradiz a minimalidade do grau, tá? Muito bem. Deixa eu só voltar aqui. Qual o menor grau? Tá, então os dois têm o mesmo grau, já que é o menor. Beleza. Bom, esse polinômio é o nosso polinômio minimal, tá? Que aí vamos só deixar registrado aqui a definição dele. Então, seja uma extensão de corpo e suponha que alfa é algébrico sobre K. Então, o polinômio minimal de alfa sobre K é o único polinômio que a gente vai chamar de M, de minimal, tá? M de T, sobre K, com o menor grau possível e tal que alfa é a raiz dele, né? Com o menor grau possível e alfa colocando. Bom, mais fácil colocar isso assim, né? M de alfa é igual a zero, tá? Bom, e a gente viu aqui, né, que a existência desse polinômio minimal está garantida, certo? Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui de polinômios minimais. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem que I é algébrico sobre R, e basta tomar, né,
t igual a t quadrado mais 1. Tá? Bom, esse polinômio aqui ele é mônico, né? Porque o coeficiente líder aqui é 1, tá certo? E os graus, os únicos polinômios com graus menores, né, do que esse polinômio vai ter a forma x mais r, né? Com um r real. Tá certo? Porém, para qualquer número real que você coloca aqui e somar com i, isso nunca vai dar zero, né? Então, não tem como ter um polinômio com grau menor, né, do que 2, de maneira que o i seja raiz. Tá certo? Então, portanto, né, esse polinômio aqui, de fato, ele é um polinômio minimal com relação a i. Beleza? Bom, agora a gente vai tentar responder uma pergunta que é a seguinte, né? Quais polinômios podem ser minimais, né? Tipo, será que existe alguma regra aí, algum critério que possa facilitar a gente identificar esses polinômios? Bom, a gente vai estar mostrando isso agora. Então, a gente tem o seguinte, né? Que lá nas notas vai estar como lema 4.1.1, que diz o seguinte. Lema. Se alfa é algébrico, então a gente tem se alfa é algébrico sobre o subcorpo K dos complexos, então o polinômio minimal de alfa sobre K é irredutível sobre K. Ou seja, bom, polinômio minimal, então aqui está querendo dizer o quê, né? Que polinômio minimal de alfa sobre K é irredutível, ou seja, ele não pode ser decomposto em uma multiplicação de dois polinômios com grau menores do que esse polinômio dado, tá? Esse polinômio mônico. Bom, além disso, esse polinômio divide todos os outros que possuam alfa como raiz. Beleza? Então vamos lá, bora mostrar isso. Então a primeira coisa, né, é mostrar que o polinômio mônico, né, ele é irredutível. Desculpa, o polinômio minimal, né, ele é irredutível. Então, vamos fazer por absurdo, né? Suponha que m de t, né, que é o polinômio mônico, ele seja redutível, né? Então, lembrando que o m de t, né, ele é o polinômio mônico, vou colocar aqui, ó, de alfa sobre k seja redutível.
Então, o que que acontece, né? Vai existir, se ele é redutível, então eu consigo quebrar ele numa multiplicação de dois polinômios que tem grau menor do que m, né? Então, existem f e g com grau de f vou colocar assim, ó. 1 maior ou igual grau de f, grau de g, que é menor que grau de m, tá certo? Beleza. Tal que m de t vai ser igual a f de t multiplicado por g de t para todo t em k. Tá bom? Beleza. E agora, né? Agora é o seguinte, né? A gente pode assumir que o f e o g são polinômios mônicos, tá bom? Então, tanto f quanto o g são mônicos, né? Sim, porque o minimal é mônico, né? Então, não necessariamente precisa ser mônico, né? Mas a gente pode assumir que sim, sabe? Que se não for, é só fazer um ajuste. Tá beleza? Ok. Então, o que que acontece, ó? Se m de alfa é zero, né? Então, f de alfa é zero ou g de alfa é zero. Tudo bem? Pois a gente está olhando para o K de t, né? E o K de t é um domínio de integridade, certo? Beleza. E o que mais que a gente tem? Bom, aí eu acho que acabou, né? Porque a gente mostrou, né? Na verdade, a gente exibiu dois polinômios, né? Que é o f e o g, que que são mônicos, né? De maneira que o alfa é raiz e possuem graus menores do que m, né? Isso contradiz a minimalidade do grau de m. Então temos uma contradição aqui, certo? Então beleza, então dessa maneira a gente mostra que o m ele é irredutível, tá? Agora vamos mostrar que o m, né, divide qualquer polinômio que possua o alfa como raiz. Então, agora suponha que então a gente vai dar aqui um polinômio, né? De maneira que o alfa é a raiz desse polinômio, tá certo? Então, aplicando o algoritmo da divisão euclidiana para polinômios, né? A gente, então, vou colocar aqui, ó, pelo algoritmo da divisão para polinômios, né? Eu não sei como é que eu chamei isso no em álgebra, mas enfim, é pelo algoritmo de divisão euclidiana para polinômios, tá? Então o que que vai acontecer? Vai existir, eu vou estar dividindo, né, o p pelo m. Então vai existir dois polinômios, né, que um vai ser correspondente ao polinômio do quociente, né, e o outro do resto, né? Então vai existir p e r polinômios, né, tais que a gente pode escrever o m como sendo, desculpa, o p, né? Porque eu estou dividindo o p pelo m, né? Então o p vai ser igual a m,
que multiplica Q de t mais R de t, né? Lembrando que o resto, né, ele ou é nulo, né, ou o grau de R é menor que o grau do M. Certo? Muito bem, então quando a gente aplica o P de alfa, né? Então a gente tem que zero. Vou aplicar o alfa aqui em tudo, né? Então eu tenho que zero é igual a P de alfa, que vai ser igual a M de alfa vezes Q de alfa mais R de alfa. Bom, aqui a gente tem que vai ser zero também, né? Porque o alfa ele é a raiz desse polinômio m, né? Já que o m é o polinômio minimal dele. Então, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem que R de alfa ele é igual a zero, tá? Então, aqui a gente tem dois casos, né, para considerar, né? Ou ele vai ser o polinômio nulo, ou o grau dele é menor que o grau de m. Se caso ele for diferente de zero, diferente do polinômio nulo, e o grau de R é menor que o grau de M, a gente tem uma contradição, né? Porque vai contradizer a minimalidade do grau de M. Então aqui a gente tem uma contradição. Então a única possibilidade que resta para o R, né, é ele ser o polinômio nulo. Então, como R é o polinômio nulo, segue o quê, né? Que P de t vai ser igual a M de t multiplica Q de t, né? Então com isso a gente mostra que M de t, né, de fato divide P de t, né? Certo? Bom, agora vamos ver uma recíproca, né? Vou colocar o quadradinho aqui da satisfabilidade. Bom, agora a gente vai estar mostrando uma recíproca, né, para esse resultado que a gente acabou de ver. Então, funciona o seguinte, né? Se colocar aqui o que a gente chamou de teorema, né? Se K é um corpo, desculpa, é um subcorpo de C e M de T é um polinômio mônico e irredutível sobre K, então o que vai acontecer, né? Então vai existir um elemento algébrico, né, sobre K, de maneira que esse M vai ser o polinômio minimal para esse elemento. Então, existe, né, um alfa em C algébrico sobre K, tal que o M de T é o... Ó, fica ligado no artigo definido aí, gente. É o único, né? É o polinômio minimal
de alfa sobre K. Certo? Bom, como que a gente mostra isso? Da seguinte maneira, ó. Bom, a gente pode começar fazendo o seguinte. A gente pode começar tomando uma raiz aqui desse polinômio aqui, né? Mônico e irredutível, né? Então, seja alfa... tem que ter raiz, né? Se não tiver, não faz nem sentido seguir o argumento. Tá? Então, seja alfa raiz de m de t, tá certo? E vamos lá, ó. Então, dado esse alfa, né, existe um polinômio minimal para ele, tá? Como a gente viu anteriormente, né? Então, seja f de t pertencente a k de t o polinômio minimal de alfa sobre k. Tá certo? Bom, como a gente viu agora há pouco, né? Então, esse polinômio minimal f, ele divide m de t. Então, f divide m de t. Tá certo? Bom, só que a gente tem o que, né? M de t é irredutível. Bom, como m de t é irredutível e os dois polinômios são mônicos, né? Tanto o m quanto o f, a única alternativa que segue, né? Porque se caso não fosse mônico, né? A gente teria que o m, né? Seria igual a uma constante, né? Vezes o f, né? Porque pela irredutibilidade, né? Mas como os dois são mônicos, então não existe essa constante. Então a gente conclui que na verdade os dois são iguais. Beleza, gente? Então com isso a gente mostra que uma certa recíproca, né? Dado um polinômio mônico irredutível, né? Ele sempre vai ser um polinômio minimal de alguém, tá? Bom, por hoje é isso. Tá? Próxima aula a gente vai continuar falando, né, de extensões simples. E bons estudos e até a próxima!